Olá a todos, hoje eu vim aqui para vos explicar um tema que é um bocadinho controverso em Portugal, sobretudo, que são as áreas. Então, o que é este demónio das áreas? Em Portugal, posso arriscar que 90% das casas não têm as áreas em conformidade com a realidade. E porquê é que isto é importante? Tanto para o comprador como para o vendedor. Porque, obviamente, que uma área que está legalizada vale mais do que a que não está. E quais são os motivos objetivos para isto? A primeira questão tem a ver com o facto do banco só emprestar contabilizando a área bruta privativa. Portanto, quem está ali a pedir os 90%, se a avaliação for inferior ao valor, já vai perder aquela avaliação e aquela casa que não vai conseguir concluir o negócio. E depois, obviamente, porque dependendo das ilegalidades, se forem coisas muito escandalosas e que inclusive tenham queixas na Câmara, pode dar asneira dali para a frente, principalmente se a pessoa for fazer obras. Isso pode chamar a atenção e irem para cima dessa casa. Bom, por isso vou explicar aqui os tipos de áreas que vocês veem. A primeira coisa, quando abrem um anúncio, muitas vezes vocês vão ver e veem lá 200 metros quadrados de área bruta de construção. E ficam todos contentes. Ah, sim, então está bom. Eu queria esta casa, 200 metros quadrados, está ótimo. Não. 200 metros quadrados de área de construção ou de área total não são o que vocês estão à espera. Não são 200 metros quadrados úteis. Eu vou começar, se calhar, agora aqui do princípio, porque isto para mim, como já está muito automatizado, pode ser que me esteja a atropelar as ideias. Mas temos vários tipos de áreas. A primeira é a área útil. Esta é a mais fácil. É assim, dentro deste quarto, excluindo as paredes, o que é que está interior ao quarto? Interior às paredes. É a área útil. Onde é que eu encontro a área útil dos documentos? No certificado energético. Ela é exatamente como está, ela é fiável? Nem sempre. E as plantas? Também nem sempre, porque nem sempre as plantas estão atualizadas. Mas supostamente, se tudo estivesse by the book, era isso que ia acontecer. Iam chegar ao certificado energético, iam batendo com as plantas da casa, chegavam à conclusão que a casa, pronto, a área útil estava a bater certo e tinha a ver com o interior das paredes. A área bruta privativa, o que é isto? A área bruta privativa é a área útil vezes 1.15, se for uma casa normal. Se for uma casa mais antiga, com paredes grossas, normalmente fazem vezes 1.2. E aqui é que é o caos total. Porque aqui, quando vocês veem o preço de metro quadrado baixou, o preço de metro quadrado subiu, o preço de metro quadrado é 2.000 euros, o preço de metro quadrado... Esse preço de metro quadrado é de qual quadrado? Qual metro? O que é que estão a falar? Estão a falar da área bruta privativa. Por isso é que muitas vezes cá em Portugal estamos a comparar laranjas com bananas. Não estamos a comparar as mesmas coisas, porque numa das casas estão a pegar na área útil, na outra estão a pegar na área bruta privativa. Enfim, é uma confusão total e não se está a tirar as conclusões acertadas de acordo com a realidade. Portanto, vamos voltar ao início. Eu tenho um quarto. Dentro desse quarto, dentro dessas paredes, estamos a falar da área útil. Portanto, o quarto tem 16 metros quadrados de área útil. A casa, portanto, essas áreas todas juntas dos quartos mais as paredes, têm, vamos supor, 200 metros quadrados de área bruta privativa, que é a área útil mais a área das paredes. Que, se vocês não tiverem, fazem vezes 1.15. Isso era o que deveria lá estar. Depois, e as varandas, e os terraços, e as garagens, os anexos, isso conta como quê? Área bruta dependente. A área bruta dependente vale menos do que a área bruta privativa, porque supostamente são zonas em que não se habita. E vale menos comercialmente. Mas quanto menos? Depende. Agora aqui eu estou a falar, Mariana, não tenho nenhum curso de avaliadora, não estou a falar como um avaliador, eu estou a falar comercialmente. É o que eu vejo no terreno. Se um cliente me pede para eu lhe dizer quanto é que vale o terraço dele,
eu vou dar uma pontuação diferente, que é uma área bruta privativa, uma área bruta dependente, eu vou dar uma ponderação que pode variar dependendo de onde é que esse terraço está localizado. Se for um saguão, lá atrás, virado para uns prédios feios, eu não lhe vou dar grande percentagem. Eu vou-lhe dar, se calhar, um quarto, se calhar um décimo, dependendo. Se for um terraço bonitinho, que cabe lá uma mesa, dá para receber pessoas em frente à sala, eu se calhar até lhe dou 50%. E dependendo dos sítios, com a vista, etc., talvez lhe até dê 100%. Porque não há terraços desses quase nenhum. Se vocês forem ver, quem está à procura de casa, apartamentos, principalmente, querem um terraço com uma vista, aquela coisa romântica que nós imaginamos, não existe. Há 2 ou 3 em Lisboa e esses custam, normalmente são casas de milhões. Portanto, é muito difícil encontrar isso. E por isso é que eu dou a tal ponderação. Pronto. Por isso, uma cave para mim já não tem tanto valor comercial. Depois há caves e caves. Há caves que têm imensa luz, que cavam até lá abaixo para fazer assim uns focos de luz. Há outras que têm só umas janelecas. Há outras que não têm janelas nenhumas, não há respiração. Quer dizer, isso tudo vai depender. Portanto, mas o que é a cave? Área bruta dependente. O que é o terraço? Área bruta dependente. O que são as garagens e os anexos? Área bruta dependente. Está bem? Isto é importante, porquê? Porque às vezes, o que é que acontece aqui em Portugal? Como as coisas não eram legalizáveis, então, e quando se legaliza, portanto, quando a área entra como área bruta privativa, passa-se a pagar mais IMI. O que é que os portugueses faziam? Não vou contar nada, além de que isto é uma burocracia desgraçada para se ir à Câmara e legalizar, não vou fazer nada disso e vou anexar aqui esta arrecadação ao apartamento, ou esta garagem que está colada à casa, vou fazer disto um quarto, etc. E a pessoa vê aquilo e nem percebe. Está a visitar a casa, acha que a casa tem aquelas áreas todas. E não tem, muitas vezes. E, portanto, depois bate na trave com o banco, se for fazer obras, etc., e vier um fiscal, a pessoa está toda convencida que está ali na maior e não é assim. Portanto, a pessoa tem que saber que telhados de vidro é que tem. É isto que eu acho. Bom, e agora, relativamente à documentação, a área bruta privativa é o que está na caderneta das finanças. É o que deveria estar. E deveria ser a área útil vezes 1.15. Normalmente isto não acontece, tanto para bem como para mal. Portanto, nada como juntar tudo, toda a documentação, e fazer enfim, bater as coisas todas. Além disso, se tiverem muitas dúvidas ou se quiserem mesmo ver, vão lá tirar as medidas à casa. Mas normalmente isto aqui já é um passo que as pessoas não interessa muito, porque já viram o que é que a casa tem de dimensão. O que importa depois é bater a área das plantas que estão na câmara, porque atenção, aqui também vou fazer aqui uma adenda. Nem sempre as plantas que vos dão são as plantas que estão na câmara. As plantas que estão na câmara são as plantas que, para efeitos de câmara, estão legais, não é? Portanto, não adianta nada chamar um amigo arquiteto e ele fazer uns desenhos e depois entregar isso aos clientes e depois achar que aquilo está legalizado. Não está. Não está. Vocês têm que ir ao arquivo da Câmara para ver se aquilo está legalizado. Pronto. Só aí é que têm a certeza se aquilo está legalizado. Se não, temos a caderneta das finanças, onde consta a área bruta dependente, a área bruta privativa, teoricamente. Temos o certificado energético que tem a área útil e normalmente é feito mais recentemente e, portanto, é mais fidedigno à realidade. Embora, por exemplo, num certificado energético, se tiverem feito o uso do sótão, aqueles sótãos que de repente transformam os arrumos num quarto com casa de banho, esse quarto provavelmente não está contabilizado no certificado energético. Foi omitido da área útil. E as plantas oficiais podem pedir as plantas atualizadas, que às vezes existem, e essas sim estão condizentes com a realidade, e depois perceber o que é que está na Câmara, para vocês verem as diferenças. Ou seja, isto é um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças para quem? Para o proprietário, que muitas vezes comprou a casa ilegal e nem sabia se aquilo estava legal, se não estava. Nem é por má fé que ele diz as coisas, porque ele não faz ideia. A grande maioria, eu até acredito, nem façam ideia. Compraram assim e levaram isto assim. E agora as coisas estão cada vez a apertar mais. Portanto, convém a pessoa saber o que é que está a fazer. E depois há ilegalidades e ilegalidades. Uma coisa é abrir uma janela num sítio não sei o quê. Outra coisa é construir 90 metros quadrados ao lado
completamente fora e a casa tem 60, não é? Eu já vi um apartamento na Avenida Liberdade que tinham anexado arrecadações, etc, etc, preço de metro quadrado altíssimo e afinal aquilo, no fundo, a área verdadeira só tinha 60 metros quadrados, mas estava anunciado como um apartamento de 160. Portanto, anexamos 100 metros quadrados que não são legais e pomos que tem 160. Está errado. Vamos voltar aqui a outro ponto que é importante. Anúncios. Os anúncios que vocês veem. O que é suposto lá estar? O que é suposto lá estar é o que está na documentação. Portanto, às vezes vocês ficam muito zangados porque a casa tem mais ou tem menos metros quadrados, mas lá no anúncio está um valor. E esse valor existe. Está lá. Porque o que os mediadores são orientados a fazer, tal é o caos, porque infelizmente é o que é. É assim, divulga-se o quê? O correto é divulgar-se aquilo que está na documentação. Agora, já sabemos que o que está na documentação provavelmente não vai corresponder à realidade. Isto é um problema. Pode ser ou não. Depende, dá aquela resposta irritante, que é depende. Depende se vão recorrer a crédito, em que porcentagem é que vão recorrer a crédito, depende se a legalidade é uma coisa que é um escândalo e que vai vir a Câmara, estão doidinhos, já tenho não sei quantas queixas na Câmara, estão doidinhos para vos mandar abaixo essas coisas, ou não, ou se é uma coisa completamente abrir uma janela numa casa virada para um jardim e ninguém vai saber, ninguém se vai importar. Enfim, são essas coisas que a pessoa tem que ir ganhando sensibilidade. E eu acho que nada como o vosso mediador para vos dar essa sensibilidade, porque é aqui que nós entramos. Nós aqui temos que destrinchar isto tudo, nós com os engenheiros, etc., e ver o que é que está, os advogados e os engenheiros, porque isto aqui são 3 pessoas que estão a trabalhar. É o mediador, o engenheiro e o advogado. O advogado vai dizer, em princípio, que é o trabalho dele, que está tudo errado, que isto é péssimo, não pode ser. O engenheiro vai se proteger e vai dizer, bom, isto aqui é o que está na Câmara, se vier alguém pode mandar abaixo, pode não sei o quê, a pessoa vai ler a lei, assusta-se, são até entre 500 a 200 mil euros de multa, enfim, é um pavor. E depois há o mediador, que vocês vão dizer, pois, mas o mediador quer é vender. Pois é, mas o mediador também vê o que é que se passa por aí, também já viu muitas casas a serem vendidas e também vê o que é perigoso e o que não é. Obviamente, vocês têm que confiar nele. E o que se pode fazer é esse meio campo. Porque o que é a outra alternativa? Vocês têm 2 alternativas, querem fazer tudo by the book. Que é, uma é comprarem alguma coisa nova, e então aí sim é capaz de estar tudo certinho, mas também vão pagar muito mais caro por causa disso. E a outra é não comprarem nunca. Porque se estão à procura da casa perfeita, que não tem nada fora do sítio, que não há nada fora da caderneta, nem fora das áreas reais, nem fora do não sei o quê, não vai acontecer. O que é que eu acho que está a faltar aqui, aqui faço uma crítica até a nós mediadores, que é, está a faltar a verdade, está a faltar o cliente chegar à visita e ter a realidade na cara. E dizer-lhe assim, olha, gostei muito, sim senhor, mas olha, isto aqui, esta área bruta privativa de 200 metros quadrados, não é verdade. Há mais, há 250, está a ver aqueles quartos ali, está a ver, e a pessoa não precisa ter medo. Porque eu já tive vários colegas que a gente pergunta o que é, então quais são as áreas ilegais? Ai, não diga ilegais, não diga. É a palavra é ilegais. Está ilegal há 30 anos, mas está ilegal. Pronto. E não é culpa do mediador, e até vou dizer, eu nem acho que é culpa dos clientes, porque cá em Portugal quer-se legalizar alguma coisa e é um filme que não há descrição. Enfim, esse é outro tema. Por isso, tem que se dizer a verdade. Quando o cliente entra na casa, pelo menos, ou ao telefone. Porque senão andamos aqui todos a fazer visitas que não valem a pena. E depois, na negociação, esta parte das áreas é importantíssima. Porque, evidentemente, se vocês vendem uma casa a dizer que ela tem 200 metros quadrados e depois nós vamos ver a documentação e ela só tem 150, o que é que acham que o comprador vai fazer? Obviamente vai usar isso como argumento para baixar o preço. Com toda a razão. Portanto, não vale a pena. Não vale a pena nós ficarmos no meio disto. Isto aqui até falo para os meus colegas, porque acho que há aqui uma falta de jogo de cintura para gerir estas situações. Porque se me disserem assim, é a única casa no mercado que tem áreas ilegais, pois realmente é um problema para aquele proprietário, vai ser complicado. Agora, não é. A maioria das casas, nós sabemos que aqui em Cascais, por exemplo, anexos, piscinas e não sei, quem é que tem aquilo tudo legal? Quase ninguém. Portanto, nós não podemos ter medo disso.
isso e também temos que transmitir isso ao cliente de uma maneira pacífica, quer dizer, temos que ser responsáveis, dar a realidade, mas não ter medo de dizer a verdade, porque a verdade é o que é. E vai ter que haver aqui medidas depois, eventualmente, para que as coisas se possam legalizar e que se tornem legalizáveis. Mas nós não podemos viver nesta mentira constante e nesta aldrabice constante, porque depois dá confusão. Depois dá confusão na altura da avaliação, às vezes as pessoas chamam alguém para ir à avaliação e a pessoa, quando recebe a avaliação, fica danada porque o preço de metro quadrado, se fossem os metros quadrados que tinham anunciado, dava certo, assim, veio um valor abaixo, a pessoa pagou uma avaliação inutilmente. E também para o proprietário se enquadrar de que, e isto não é para todos os tipos de casas, por exemplo, as casas de milhões é diferente, porque mesmo que haja partes que estejam ilegais, normalmente quem vai comprar essas casas tem dinheiro cash, portanto, não precisa dos 90% financiados. Agora, quem está a comprar apartamentos de 200 mil euros, 300 mil euros, etc., está ali com os euros contados. Não pode chegar lá e de repente, afinal são mais 10 mil euros. Não tem 10 mil euros. Portanto, não vale a pena. Não vale a pena estarem a fazer a visita, não vale a pena estarem a mandar lá o avaliador, não vale a pena nada disso. Ou pelo menos que a pessoa saiba o risco. Olha, provavelmente esta avaliação não vai passar. Já está ciente disso? Estou. Pronto. É isso. Portanto, as áreas, há todo este filme em torno das áreas. E é um bocado complicado de explicar por isso. Porque a realidade é uma coisa, os documentos são outros, eles entre si, entre documentos, ou seja, pela lógica daquilo que eu vos disse, a área útil, que é o que consta no certificado, vezes 1.15, deveria ser a área bruta privativa que vão encontrar na caderneta das finanças, certo? Também não é. Ou seja, às vezes está certo, às vezes está o certificado certo e a caderneta errada, às vezes está a caderneta certa e o certificado errado, às vezes estão os dois errados e a realidade não é, nenhum está igual à realidade. Portanto, é muito confuso. Para quem nunca mexeu nisto, é extremamente confuso. E depois há esta nota que é, mas o que é que isso me interessa? Eu gostei da casa, quero lá saber se a casa tem 200, tem 250, tem 150, eu gostei da porcaria da casa, eu quero comprar a casa e pronto. Ok, para mim não tenho problemas nenhum com isso. Só acho que é importante saberem as consequências que isso pode ter. E os riscos. Que às vezes são baixíssimos e às vezes são altos. Porque inclusive já há queixas na Câmara. Podem ver isso também no arquivo e podem ver isso. Esta nota é importante, por exemplo, prédios antigos, ou casas antigas anteriores a 51, não carecem de licença de utilização. Só que agora, muitos notários começaram a pedir uma declaração da Câmara, a dizer que não carece dessa licença de utilização. E, quando se vai lá buscar essa declaração, se por acaso houve alguma denúncia, alguma queixa relativamente a obras dessa casa, e normalmente elas têm, porque elas todas foram mexidas, isso vai lá estar. E há quem não escriture. Por exemplo, há bancos que, se receberem esse documento, não escrituram. Portanto, isso convém ser visto até antes da avaliação bancária. Ou, pelo menos, para pessoas cuja avaliação bancária é um deal breaker. Quem não é, pronto, se a pessoa disser assim, eu de qualquer maneira vou comprar esta casa, independentemente de ser financiada ou não, eu até posso ponderar que passe. Mas atenção, porque isto agora está a acontecer e as pessoas não falam nisto, porque toda a vida, e é verdade, toda a nossa vida, andaram a vender casas sem licença de utilização porque havia esta isenção da lei. E essas casas tinham queixas e sei lá mais o quê, e ninguém nunca foi ver, e ninguém nunca se importou, e isso depois não teve consequências nenhumas na prática. Porém, agora está a começar a ter. Portanto, a lei está a começar a apertar lentamente. Há coisas que dá para arriscar, até porque se a pessoa não arriscar, nunca mais faz nada na vida, e há coisas que não dá para arriscar. Por isso, pesquisem, proprietários, vão se informar, porque vocês, apesar de serem os donos da casa, muitas vezes, quando foram comprar a casa, lá nos anos 90, início dos anos 2000, às vezes anos 80, não foram ver nada disso. Já não se lembram. Às vezes até herdaram a casa, sabem lá que obras foram feitas. Portanto, vão ter que ir pesquisar isso antes de pôr a casa à venda. Porque os nossos vendedores, a grande maioria, não vai pesquisar. E vão angariar a casa sem pesquisar isso. E depois vão fazer a geneira na altura da negociação. Compradores, estejam com um profissional, porque é para estas coisas que nós servimos. É para estas coisas que os nossos 2,5% servem. Que às vezes vocês acham que é só ir ao site e ir buscar os anúncios. Isto é uma das coisas complicadas
que existe nas casas, que tem imensa importância, inclusive na negociação, e que vocês descuram disto e dão assim de bandeja ao outro. De bandeja. Porque se as pessoas continuam a mentir nos anúncios e mesmo nas visitas, na realidade, é porque vocês andam a comprar casas sozinhos sem saberem. Vocês vão comprar casas sozinhos sem saberem o que é que estão a fazer, a acharem que é facílimo. Não é, porque há imensa coisa escondida. E depois caem nestes barretos todos. Depois põem só os gritos quando descobrem, quando há as consequências. Mas quem foi para lá, quem foi inconsequente, quem foi comprar uma casa sem um profissional ao lado, foram vocês. As pessoas erraram, porque ninguém tem que andar a vender casas desta forma. Mas é só para vos dar a dica. Isto é uma das coisas. Uma é as áreas. Depois há tudo o resto. Portanto, proprietários, investiguem as vossas casas antes de as porem no mercado. E peçam aos vossos mediadores para o fazer. Compradores, investiguem antes de assinarem o contrato de promessa. Mesmo que não vos deem logo os documentos, que é normal, não vão dar, só vão dar quando chegarem a acordo, digam e condicionem a proposta a isso, porque senão depois volta tudo para trás. Espero ter esclarecido, espero não ter sido muito confusa, porque este tema é confuso e eu já sei lidar com ele, às vezes posso falar rápido demais e não ser clara. E pronto, por hoje é tudo.